Bom dia, sétimo ano. Vamos para mais uma aula. Hoje, potenciação. Esse conteúdo vocês já viram mas é mais uma revisão do que qualquer outra coisa. Pouca coisa eu vou acrescentar, tá? Então vamos lá. Potenciação, certo? Como todos sabem, potenciação. Eu tenho a base e o expoente. E o resultado, a potência. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 não é 10. É 32. Não confundam, tá? Então, a gente tem isso. Quando a base... Aí a gente tem... No sétimo ano, eu ensinei para vocês que ou vocês já aprenderam em alguma outra escola, que a base ela pode ser positiva ou negativa, né, com a chegada dos números inteiros. Então eu tenho a base positiva. A base positiva eu tenho como resultados sempre positivos, certo? Agora, quando eu tenho uma base negativa, eu terei como resultados uma dependência. No caso, eu terei como resultado resultado positivo se o expoente for par, certo? Agora, se o resultado negativo é se o expoente for ímpar, ok? Isso nós já vimos lá no começo do ano e agora a gente só está reforçando. Vou dar um exemplo aqui para ficar mais fixado. Nós temos menos 2 elevado a 4. Menos 2 elevado a 4, você faz 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Isso dá 16. Base negativa, expoente par. Base negativa, expoente par, resultado é positivo. Certo? Agora, isso aqui é a mesma coisa que 2 elevado à quarta potência. Porque 2 elevado à quarta potência, a base é positiva, sempre vai ser positivo. Se eu tiver menos 2 elevado a 5, eu terei base negativa expoente ímpar, resultado negativo. 32, menos 32. Tá? Se a base for positiva, não me importa o expoente. O resultado sempre será positivo, certo? Atenção para menos 2 elevado à quarta potência. Menos 2 elevado à quarta potência, o 4 ele está olhando para o 2, não está olhando para o menos, pois não tem parênteses. Então você copia o menos e faz 2 elevado a 4. 16. Ok? Então atenção para isso. Que a gente está tratando aqui com o parênteses. É o parênteses que está guardando o sinal negativo e o número. Ok. Agora nós vamos entrar para a nossa matéria mesmo, que é a base racional. A base racional, ela vai nos trazer. A base racional basicamente é número decimal e fração. Só que agora eu tenho o agravante de ser ou positivo ou negativo, tá? Então vamos lá. Exemplo. Vai mudar alguma coisa, professor? Vai mudar nada. Vai mudar nada. Então vamos lá. Sem trauma. Então vamos começar com a base positiva. 2/3. Certo? Elevado ao cubo. Como é que você calcula isso daqui? Você vai fazer 2/3 vezes 2/3 vezes 2/3. Porque o 3 está olhando para o parênteses, então ele vai se repetir. Eu coloquei sem o parênteses porque isso aqui é um número positivo, então não tem importância, tá?
Gente, não confunda. Já já eu mostro para vocês uma outra coisa. Aqui dá 8 por 27. Sem o parênteses, quem está sendo elevado aqui é o 2 e não 3. Tá? Então isso aqui é 8 sobre 3. Porque o 2 eleva-se ao cubo. É o parênteses que faz eu elevar a fração inteira. Prestem atenção nisso. Certo? Tá. Então, aqui, atenção. Tá? Continuando. Nós temos na B, vamos pegar agora a base negativa. Menos 2/3 elevado ao cubo mesmo. É a mesma situação, base negativa. Ah, professor, em nenhum momento eu falo que a base ela precisa ser um número decimal, racional, inteiro ou natural, gente. Ela é a base. A base é negativa? É. O expoente é ímpar? É. Então o resultado é negativo. Base negativa, expoente ímpar, resultado negativo. Certo? Resultado negativo, 2 elevado ao cubo dá 8. 3 elevado ao cubo dá 27. Ok. C. 0,2 elevado à quarta potência. Tá? Então, aqui nós vamos fazer 0,2 vezes 0,2 vezes 0,2 vezes 0,2. Você vai fazer sem a vírgula 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que dá 16. Porém, eu tenho uma casa, com mais uma casa, com mais uma casa, mais outra casa. Eu tenho 4 casas decimais que eu tenho que voltar. Então, eu vou voltar 4 casas decimais. 1, 2, 3, 4, vírgula. Quando você conta 4, você faz a vírgula. Então, você tem 0, 0, 0. Então, ó, 1, 2, 3, 4, vírgula. Certo? Você não conta 4 e ainda anda mais uma casa e traça a vírgula. Não, você anda. No que você andou 1, 2, 3, 4. No que você andou 4, parou, já traça a vírgula. Certo? Então, esse é o resultado de 0,2 elevado a 4. Tá. Qual é outro jeito de fazer essa C? Que eu gosto muito de fazer. Vamos pegar 0,2 elevado a 4. É transformar o número decimal em fração. Então, aqui o que a gente faz? A gente transforma 2 sem a vírgula é 2. Mas para esse número ficar sem vírgula, eu tenho que andar uma casa para a direita. Então, eu acrescento um 0, como eu já havia mostrado para vocês. Certo? Tudo isso elevado a 4. Em nenhum momento eu estou mexendo com o expoente, só estou mexendo com a fração. Agora eu vou simplificar esse 2 sobre 4. Simplificando esse 2 sobre 4, você vai dividir em cima e embaixo por 2. Dividindo em cima e embaixo por 2, cai 1 sobre 5. Certo? Eu dividi em cima e embaixo por 2. Prestem atenção nisso. Então, 1 elevado a 4, 1. 5 elevado a 4, 625. Ok, professor. Como é que eu saio daqui para chegar aqui? Você vai pegar 1 e dividir por 625. Se você pegar 1 e dividir por 625, o resultado será esse. Tá? Será esse. Vamos continuar. Outro exemplo. Para na D. E. Menos 1,2 elevado ao quadrado. Certo? Menos 1,2 elevado ao quadrado. Isto aqui é a mesma coisa que sem a vírgula é 12. Para esse número aqui, opa, faltou o sinalzinho negativo. Para esse número aqui, eu tenho que andar uma casa para a direita para virar 12. Então, é 1, 0. Lembra, a quantidade de casas que você anda é a quantidade de zeros, que vai acompanhar o 1, tá? Elevado ao quadrado. Então, aqui você faz base negativa, expoente
par, resultado é positivo. 12 ao quadrado, 144. Sobre 10 ao quadrado, 100. 10 vezes 10, 100. Agora, para transformar esse número num número decimal, aqui você pode fazer de duas formas. Você pode simplificar esse número, certo? Ou transformar ele num decimal. Eu vou preferir transformar ele num decimal porque está fácil de transformar. Porque da mesma forma que ele pode virar decimal para fração, ele pode virar fração para decimal. Eu não acrescentei zeros aqui, eu não tirei as casas e acrescentei zeros, então agora eu vou tirar os zeros e acrescentar casas. No caso, quantas casas eu vou acrescentar aqui? A quantidade de zeros. Se eu tenho 2 zeros, eu acrescento 2 casas. Então eu terei 1, 4, 4, a vírgula vai andar 1, 2, da direita para a esquerda. Da mesma forma que ela andou da esquerda para a direita para virar fração, para virar do número decimal, ela vai voltar da direita para a esquerda, certo? É bem lógico. Propriedades. As propriedades, mesma situação, vocês já viram também as propriedades. Eu só vou revisar aqui para ficar bem fixado. Então, a primeira, para quem já sabe, a primeira é o produto. Produto é multiplicação, tá? Produto de potências de mesma base. Ok? De mesma base. Então, vamos lá. Exemplo. Então, eu sei que a maioria se recorda. E se não se recorda, vai lembrar agora. Vamos pegar aqui, ó. Mesma base. Menos 4 sobre 5 elevado ao cubo vezes menos 4 sobre 5. Mesma base. Elevado à sétima potência. Lembra que o parênteses é importante, tá? A base aqui é o que, gente? O 7 está olhando para o parênteses. Acontece que o que está aqui como desenho é o que está aqui. Certo? Então, eu copio este desenho. E somo os expoentes. Então, a resposta final é menos 4 sobre 5 elevado a 10. Tá? Essa é a resposta final. De novo, então aqui seria a resposta final. E caso apareça alguma outra situação, isso aqui vai dar um número positivo, certo? Porque a base negativa, expoente par, vai dar um número positivo. Então, basicamente, eu teria que fazer esta conta. Esse resultado seria positivo, então não vai aparecer mais número negativo. Então, isso aqui seria igual a o 4 elevado a 5. 4 sobre 5 elevado à décima potência. Isso é a mesma coisa disso. Isso aqui numa base positiva, resultado, eu não vou ter que pegar esse parênteses, que é a fração, e elevar a décima potência. Aqui não vai dar esse negativo não vai sumir, e não vou ter que fazer esta conta aqui, que é a mesma coisa que essa. Ou seja, esses dois resultados são iguais. Claro, para fim de processo agora, gente, é que eu estou querendo passar algo mais para vocês. Para fim de processo, para-se aqui, tá? Na avaliação, para-se aqui. Você vai parar aqui, tá? Mas eu estou dizendo que isso é igual a isso. Continua. Então, qual é a regra, então? A regra é: devemos conservar a base. Entenda como conservar, copiar, tá? Copiar a base e somar os expoentes. Certo? Lembraram, né? Maravilha. Vamos continuar. Se tem para multiplicação, tem para divisão. Então vamos para agora a divisão. Divisão, na matemática, é chamada de quociente. Tá? Então a segunda agora é o quociente de potência de mesma base. Certo? Ok. Então, tem um número decimal aqui, menos 4,5
que é a mesma coisa que fração, dividido por menos 4,5 elevado à quarta potência. Então aqui nós temos uma base negativa, ok? Não importa, porque aqui eu estou analisando aqui as bases, elas são iguais. Então você vai simplesmente copiar e fazer 7, como é divisão, você não vai dividir 7 por 4, você vai fazer 7 menos 4, que vai ter como resultado menos 4,5 elevado ao cubo. Certo? Facinho, né? De forma análoga também, o resultado termina aqui. De forma análoga também, isso aqui seria a mesma coisa que você pegar 4. Como o resultado disso aqui vai ser negativo, lembra que quando eu não tenho parênteses eu elevo isso aqui e copio menos. Então seria menos o resultado dessa potência aqui. Certo? E aqui o resultado não é negativo, o resultado dessa potência, ou seja, os dois são relativamente iguais, ou seja, os dois são iguais. Tá. Continuando. Menos 2 terços elevado a 20 dividido por menos 2 terços. Então aqui, o que nós faremos? Copiamos a base, porque é igual. E agora, cadê o expoente? O expoente, gente, para quem não lembra, quando não aparece é 1, certo? Então você vai fazer 20 menos 1. Então, o resultado, menos 2 terços elevado a 19. Ok? Facinho, né? Então, qual é a propriedade? Devemos conservar a base e subtrair os expoentes. Certo? Ok. Vocês já viram isso já? Então não é novidade para ninguém. Tá? 3. Potência de uma potência. Potência de uma potência. Certo? Mesma situação. Eu vou pegar uma base aqui, que no caso é parênteses menos 4 sobre 17. Esta base, lembra que eu preciso do parênteses. Esta base elevado ao cubo. E isso tudo elevado à quinta potência. Tá? Então, o que nós devemos fazer? Conservar a base. Então, você vai copiar. Lembra que conservar é sinônimo de, no caso aqui, copiar. Tá? Menos 4 sobre 17, fecha parênteses. Porque o que está... O 3 aqui, o cubo, ele está olhando para o parênteses. Então, você vai fazer isso. Então, você copia e faz 3 multiplicado por 5. Então, você vai ter como resultado menos 4 sobre 17 elevado à 15ª potência. Certo? Fácil, né? Então, qual é a propriedade? Devemos conservar a base e multiplicar os expoentes. Então, gente, nós temos essas propriedades, esses resultados, a qual vocês já viram já, agora só apenas reforcei, tá? O que a gente vai fazer agora? Eu vou explicar um exercício que está ao lado esquerdo aqui na tela de vocês, que talvez surja alguma confusão. Então, vamos lá. Ele está dando 0,2
vezes 0,2 vezes 0,2 vezes 0,2. Aí ele fala o valor do expoente, ele fala a linha, né? Ele fala basicamente a linha. O valor do expoente, que no caso é 4, porque eu estou multiplicando 0,2 por 0,2 por 0,2 por 0,2 4 vezes, certo? Então, isso. Aí eu quero que vocês já olhem a forma decimal, que é 0,2 elevado à quarta potência, certo? O que é esse 1 sobre 5 elevado à quarta potência? É o 0,2 transformado em fração. Ok? É o 0,2 transformado em fração, que é 2 sobre 10, simplificado fica 1 sobre 5. E aí, na parte ali do produto, ele pergunta a forma fracionada, a parte do produto, que é 1 sobre 625. O que é esse 1 sobre 625? É 1 elevado à quarta potência e 5 elevado à quarta potência. E a forma decimal é o resultado de 1 dividido por 625. Eu vou fazer esse próximo aqui, que é o do 3 sobre 5 vezes 3 sobre 5 vezes 3 sobre 5. Eu vou deixar oculto o sinal positivo, porque basicamente não faz muita diferença, tá? Então, eu vou colocando aqui, e aí vocês vão seguindo pela minha fala. Qual é o expoente? Quantas vezes eu copiei? Eu copiei a base aqui 3 vezes. Eu tenho 1, 1 e 1. Mesma base, são os expoentes. Então, 3 quintos elevado ao cubo. Então, o valor do expoente na primeira situação é 3. Vou colocar aqui embaixo. Certo? Tá. Agora vamos continuar. A forma fracionada. Forma fracionada é esta própria aqui. 3 sobre 5 elevado ao cubo. Essa é a forma fracionada da potência. Depois, ele pergunta a forma decimal. A forma decimal, eu tenho que pegar 3 e dividir por 5. Então, a forma decimal, eu vou ter que pegar 3 e dividir por 5. Aqui não dá para dividir, coloca 0, 0, vírgula. E começa. Que número vezes 5 dá próximo igual a 30? 6. 6 vezes 5 dá 30, sobra 0. Então, a forma decimal de 3 sobre 5, lembra, eu transformei o 3 quintos em número decimal. Não o 3 aqui como expoente. Então, continua 0,6 elevado ao cubo. Certo? Depois, essa é a forma decimal. Então, vamos seguindo. Aí ele pergunta já os resultados. Ou seja, qual é o resultado disso aqui elevado ao cubo? Eu sei. Então, vamos lá. 3 elevado ao cubo dá 3 vezes 3 vezes 3. 27. 5 elevado ao cubo é 5 vezes 5, 25, vezes 5, 125. Então, esse aqui é o produto forma fracionada. Agora ele vai perguntar o resultado disso daqui aqui. O resultado dessa aqui, aqui. Então ele está fazendo isso aqui, ó. Resultado, resultado. Tá, ou você também pode fazer 27 dividido por 125, que também vai dar no mesmo, tá? Então, ou você faz 0,6 vezes 0,6 vezes 0,6, ou seja, 6 vezes 6 vezes 6, que dá 216. Aí como fazer aqui embaixo? 0,6 vezes 0,6 vezes 0,6. Isso dá 216. Uma casa, uma casa, uma casa. Totalizando 3 casas. Então você vai andar 1, 2, 3, vírgula. Então você anda 1, 2, 3. Na hora que você fala 3, você traça a vírgula. Como não pode ter vírgula 216, eu coloco 0,216. Ok? Essa é a resposta da segunda linha. A terceira linha, vocês vão fazer de forma análoga à primeira linha. É só lembrar, essa potência, forma fracionada, que ele diz aqui,
é um número decimal transformado em fração, que no caso 0,2 transformado em fração, como eu já havia passado na aula, é 1 sobre 5. 0,2 transformado em fração é 2 sobre 10, porque eu pulo uma casa, então é 1 zero. Para a quantidade de casas que eu pular para a direita, é a quantidade de zeros que eu vou acrescentar aqui ao lado do 1. Certo? Simplifico isso aqui por 2. Fica 1 sobre... Opa! Isso. Fica 1 sobre 5. Certo? Então, esse 1/5 aí elevado à quarta potência... Então, se isso aqui está elevado à quarta potência, isso aqui estará elevado à quarta potência. Isso aqui estará elevado à quarta potência. Tá? Então, esse cara é a mesma coisa que esse. Só que esse número transformado em fração dá nisso. Esse número 3 dividido por 5, 3, se eu pegar 13 e dividir por 5, vai gerar esse. Certo? Entenderam? Então, ok. Então, boa sorte nas atividades e até mais. Tchau, gente!